Vamos lá, galera. Vamos continuar trabalhando com as nossas funções estatísticas? Vamos que vamos. Questão da Sanasa Campinas, concurso de 2019. Em uma planilha do Excel 2010, não importa a versão, os assuntos no Excel são atemporais. As células B8, B9, B10, B11 e B12 estão preenchidas respectivamente com os números 21, 8, 16, 3 e 25. Então, eu vou escrever B8, B9, B10, B11 e B12. 21, 8, 16, 3 e 25. Ao utilizar a sintaxe igual a mínimo, abre parênteses, B8 até B12, ponto e vírgula 0. Na célula B14, o valor que será registrado nessa célula será... Bom, primeira coisa, quantos argumentos eu tenho nessa fórmula? Eu tenho, dentro dessa função, dois argumentos. O primeiro é um intervalo e o segundo é um número zero. Mínimo vai retornar o menor de todos. De B8 até B12, o menor aqui é o 3. Então, é como se eu tivesse colocado o mínimo entre 3 e 0. O mínimo entre 3 e 0 dá quanto? 0. Então, a resposta é a letra C de Charlie. Eu preciso que você entenda que a função mínimo ela não tem restrições. Você pode colocar quantos argumentos você quiser, quantas referências você quiser. Você pode colocar constantes, números, você pode colocar referências, células, não tem problema. O mínimo vai procurar o menor de todos. Só para ilustrar isso, olha comigo. Se eu coloco igual a mínimo, abre parênteses, 5, ponto e vírgula, 9, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 8, ponto e vírgula, menos 1. O mínimo vai ser o quê? O menor de todos. Nesse caso, menos 1. Então, na função mínimo, a gente não tem uma restrição de sintaxe. Ele vai procurar o menor de todos. Vamos para a próxima questão. Agora uma questão de 2022. Com base nos dados da planilha do Excel abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. Lembrando sempre que o dois pontos corresponde a um até, o ponto e vírgula corresponde a um e. Certo? Dois pontos é um até, ponto e vírgula é um e. Então, igual a máximo de A1 até C2. De A1 até C2. Qual é o máximo de A1 até C2? É 6. Qual o mínimo de B1 até C2? O mínimo de B1 até C2 vai ser 3, 4, 5 e 6. O mínimo é 3. Então, qual vai ser o resultado? O máximo de A1 até C2 é 6, mais o mínimo de B1 até C2, que é 3. 6 mais 3, 9. Gabarito letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. Com base no editor de planilhas do Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula. O que a gente observa nessa fórmula? Funções aninhadas. O que é uma função aninhada? Uma função dentro da outra. Aqui ele colocou a função multi, que é uma função matemática, que vai calcular o produto. O produto de dois números. O primeiro número é o resultado do máximo. O segundo número é o resultado do mínimo. Então, a gente tem que primeiro calcular as funções mais internas e
depois que calcular as internas, a gente vai para mais externa. Vamos ver. O máximo de A1, 2 pontos B2. O 2 pontos não é um até? Então, o máximo de A1 até B2. O máximo de A1 até B2 é 5. E o mínimo de B1 até C2? De B1 até C2, o mínimo é 2. Ele está colocando, então, um multi de 5 e 2. Multi calcula a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Gabaritozinho aí, letra E. Primeiro eu calculei o máximo, calculei o mínimo, depois eu calculei o multi. Lembrando que mínimo e máximo são funções estatísticas, multi é uma função matemática, são de categorias diferentes, mas podem ser trabalhadas de forma aninhada sem qualquer problema. Ok? Vamos para a próxima. Primeira observação aí, né? Vocês têm que perceber a diferença entre máximo e maior. A diferença entre mínimo e menor. Porque na hora da prova, a impressão é de que essas funções são iguais. Se alguém te perguntar qual é a diferença entre máximo e maior, realmente, intuitivamente, é difícil distinguir. Sendo que a função máximo retorna o maior de todos. E a função maior, você tem que determinar qual a posição do maior que você quer, que é o valor do K. Você quer qual maior? Você quer o 20º maior? Você quer o 10º maior? Você quer o segundo maior? Esse K vai determinar a posição do maior, é o késimo. Então, na função máximo, eu não tenho restrição de sintaxe. Eu posso colocar quantos argumentos eu quiser. Na função maior, a maior é muito restritiva, tem que ter uma atenção danada. Toda vez que tiver a função maior, eu vou ter necessariamente 2 argumentos. O primeiro tem que ser um intervalo. E o segundo, um número inteiro para representar a posição. Isso é uma regra. Legal? De maneira equivalente, nós temos a diferença entre mínimo e menor. Mínimo é o menor de todos. Menor, você tem que especificar a posição. Pessoal, dá um exemplo? Vamos lá. Deixa eu refrescar aí a cabeça, mostrar antes de resolver as questões. Lembrando que a aula é uma aula de teoria, sendo que a minha dinâmica é de trabalhar muitas questões para já mostrar como cai. Então, vamos colocar aqui, ó. 8, 5, 4 e 6. Eu tenho aí uma coluna preenchida com números. Se eu colocar o máximo de A1 até A4, ele vai me retornar 8. Se eu colocar maior de A1 até A4, ele vai me retornar uma mensagem de erro. Por quê? Porque a sintaxe implica 2 argumentos. Eu não posso colocar só o intervalo. Eu tenho que colocar o intervalo e a posição. Qual é a posição? Aí você que vai ter que ler no enunciado. Se eu colocar o número 2, o que eu estou buscando? O segundo maior de A1 até A4. O segundo maior de A1 até A4 é o 6. Concordam que o primeiro maior é o 8 e o segundo maior é o 6? Eu estou colocando em ordem o quê? Decrescente. Se eu usar a função mínimo, eu posso colocar aqui o mínimo de A1 até A4. Aí ele vai me retornar 4, que é o menor de todos. Se eu colocar menor de A1 até A4, ponto e vírgula 2, eu vou buscar o segundo menor. Aí eu coloco em ordem crescente. O segundo menor é qual? O 5. Então, 4 é o primeiro menor, 5 é o segundo menor. Legal. Pessoal, pois não. Se eu colocar maior
Abre parênteses. A1, ponto e vírgula. A3, ponto e vírgula 2. O que vai acontecer? Ô, meu filho, eu estou o tempo todo dizendo que a função maior e a função menor, elas são muito restritivas, você tem que ter atenção, elas vão ter que chamar a tua atenção. Porque elas só admitem 2 argumentos. Na função maior e na função menor, eu só posso ter 2 argumentos. E aqui, a gente tem 3 argumentos. O ponto e vírgula separa esses argumentos. É como se eu estivesse dizendo A1 e A3 e 2. Eu tenho 3 argumentos. Se eu tenho 3 argumentos, vai dar um erro de sintaxe. Eu não posso ter 3 argumentos. Quando eu teclar Enter, ó, o número excessivo de argumentos vai implicar um erro. Toda vez que tiver maior e menor, tem que ser um intervalo e uma posição. Começou? Então, eu vou colocar só 2 argumentos. Isso. Assim vai funcionar? Oh, meu Deus. Por que não funcionou? A1 é um intervalo? Não. Então, não vai funcionar. Tem que ser um intervalo, uma matriz. Então, o primeiro argumento tem que ter os 2 pontos, depois tem que ter um ponto e vírgula e tem que ter um número inteiro. Caso contrário, erro de sintaxe. Então, vamos ver se eu entendi. Pessoal, vou botar maior. A1, 2 pontos, A4. Isso. Ponto e vírgula, 0. Aí tu tá me testando. Só pode. Por quê? Eu falei que o número inteiro no final é para representar a posição. Então, se eu colocar o número 1 é o primeiro, se eu colocar o número 2 é o segundo, se eu colocar o número 3 é o terceiro, e assim sucessivamente. Se tu colocar o número 0, existe zereiro? Tu já viu alguém na posição 0? Não tem nada de zereiro, meu filho. Então, nunca você vai poder colocar um número 0, que vai dar erro. Eu não posso ter uma posição 0. Legal? Não pode. Não vai funcionar. Vamos voltar para a questão. Considere a seguinte planilha no Excel 2010, versão português Brasil. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada para se obter o menor valor da série. Galera, eu dou aula de Excel desde 94. Concursos públicos sempre cobraram planilhas eletrônicas. Esse é um ponto da matéria que mais despenca em prova. Então, coloca uma seta, sinaliza uma bruxa. Você tem que colocar aí, coloca Flamengo, coloca que vai cair. Vai cair. Sinaliza que vai cair. É muito importante você perceber. Numa questão como essa, da UFPR, que aparece em todas as bancas, primeira coisa, não tem função min. O nome da função é mínimo. Toda vez que tiver a função menor, tem que ter 2 argumentos. A letra A é horrorosa. A letra B, quando você vira esse 0 aqui no final, a letra B é horripilante. Então, de boa. Se você marcar a letra A depois da aula, se você marcar a letra B, ou se você marcar a letra E, faz o seguinte. Depois da aula, se você marcar uma dessas, diz que estudou no concorrente. Fala que teve aula comigo, não. A letra A é horripilante, a letra B é muito ruim, a letra E é horrorosa. A dúvida vai ficar entre a C e a D, porque a C e a D, elas funcionam. As letras A, B e E, elas dão erro de sintaxe, então elas são impossíveis. É o que eu quero taxar de horripilante. A A, B e a E são impossíveis. A C e a D, elas são possíveis. Sendo que quando você coloca o número 0, ele vai retornar como resultado o próprio 0, porque o 0 é o menor valor desse intervalo. Então a letra D, ela resulta 0. E a letra C, que é a resposta, vai retornar o menor valor dentre os números de B2 até G2, ou seja, vai retornar o 200. Gabarito letra C.
Agora que eu já matei, vou ler o enunciado por descargo de consciência. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada para se obter o menor valor da série. O menor valor da série, nesse caso 200, ele ainda coloca entre parênteses, né? E por que ele faz isso, gente? Para ninguém entrar com recurso dizendo que a letra D vai retornar o menor valor. Porque a letra D funciona, ela retorna zero. Mas zero não é o menor valor da série. Então, a letra D, você vai desconsiderar, e o gabarito é o que? Letra C de Charlie. Eu preciso te ensinar a usar o Excel para você resolver as questões. Mas o mais importante é te ensinar a fazer prova. Porque depois que você aprende a resolver questões, a minha preocupação de fato é que você passe na prova. A pessoa queria aprender a usar o computador. Tem um monte de cursinho bacana na tua cidade que vai te ensinar a usar o mouse e tal, bacana. Mas eu quero te ensinar a passar na prova. Então, qual é a sintaxe da função maior? A função maior tem que ter um intervalo, ponto e vírgula e um número inteiro no final. Ela tem que ter um intervalo. O intervalo tem que ser o primeiro. Se você consegue perceber a sintaxe, acabou a questão. A resposta só pode ser letra B. Não entendi. Eu estou mostrando para vocês que eu resolvo uma questão como essa do TJ São Paulo sem ler o enunciado, sem olhar para a tabela. Olha a velocidade como eu vou resolver a questão. Eu não quero saber, na hora da prova, de perder tempo lendo todo esse texto. Eu não quero ter que analisar a imagem. Eu quero me livrar da questão e ir para a próxima, porque normalmente nem dá tempo de fazer a prova toda. Questão de concurso, você lida contra o tempo. Se você pode ganhar tempo, ótimo. Gente, imagina, numa prova de tribunal, onde a maioria que está disputando o concurso tende a ser formado na área de direito, gosta muito de direito, poucos vão gostar de matemática. A maioria vai olhar uma questão de Excel, vai repudiar, vai deixar em branco. Aí você vai chegar nessa questão e vai lembrar assim, caramba, sempre cai mínimo e máximo, sempre cai menor e maior. Aí você olha e pensa assim, sintaxe da função maior é restritiva. Na sintaxe da função maior, tem que ter um intervalo no início. Se tem que ter um intervalo, não pode ter ponto e vírgula aqui, ó. Nenhum desses é intervalo. Então o gabarito só pode ser letra B. As outras dão erro de sintaxe. Se elas dão erro, você não precisa ficar com medinho, não. Elas são impossíveis. Por exclusão, o gabarito é letra B. Acabou a questão, aí tu vai para outra. Sinta-se seguro com esse método de sintaxe. É como se fosse um joguinho de 7 erros. Eu conheço a sintaxe, as outras não vão funcionar. Elas estão erradas. Então eu tenho a maior segurança de marcar a letra B e tocar a minha vida. Vai devagar. Tá bom, meu filho, tá bom. Eu tenho que agradar o maior número de pessoas possíveis. Então eu vou voltar e vou explicar devagar. Observe a planilha a seguir sendo editada no Excel. A fórmula usada para calcular o valor apresentado na célula B9. B9 é 876, é o maior valor. Quais seriam as possibilidades? Igual a máximo de B3, dois pontos, B7. Essa seria uma possibilidade de resposta. Ou igual a maior de B3, dois pontos, B7, ponto e vírgula 1, para ele pegar o primeiro maior. Agora eu estou até ressaltando que a função maior ela pode substituir a máxima. Mas a recíproca não é verdadeira. Por quê? Porque a função maior, se você coloca o número 1 no final, ela corresponde ao máximo. Mas se eu colocar o número 2, eu estou pegando o segundo maior. E aí, não tem como pegar o segundo maior com a função máximo. Repito, a função maior pode substituir a função máximo, se você colocar o número 1 no final. Mas a recíproca não é verdadeira, porque a função máximo nunca vai pegar posição. Ele só pega o quê? O primeiro maior. Maior pode substituir o máximo. Máximo não substitui maior. Estou entendendo. Vamos para a próxima questão. Eu gostaria muito que vocês
resolvessem as questões a partir de agora, olhando o erro de sintaxe. Eu gostaria muito que você batesse os olhos nessa questão que aparentemente é difícil e falasse para mim assim, tem duas horrorosas. Diga-me, quais são as duas horrorosas? Quais são as duas que você jamais poderia marcar? Toda vez que tiver o raio da função maior, toda vez que tiver maior, tem que ter um intervalo. Todo intervalo tem 2 pontos. Tem que ter uma posição no final. Então, se eu vir uma função maior sem o número no final, ela é horrorosa, horrorosa. As C e a D são horrorosas. A C e a D são horripilantes. Nunca você vai marcar a C e a D. E aí, a A e a B, elas são iguais. Quando você olha para maior, ó, a A e a B são iguais. Então, esse problema aqui acabou, porque elas são iguais. A minha dúvida vai ficar entre esse papo desse 0 e esse 1. E aí eu vou olhar na questão com a maior tranquilidade, porque aí a minha chance de acertar já aumentou. Agora eu tenho 50% de chance de acertar. Antes eu tinha 25%, agora eu tenho 50%. Estou feliz. Na pior das hipóteses, eu vou chutar com uma probabilidade maior de acertar. Agora a dúvida é se é 0 ou 1. E esse 0 ou 1 é o resultado dessa fórmula matemática aqui. O mod de D5 e 2. O que faz a função mod? Matéria da nossa aula de funções matemáticas. Mod calcula o resto da divisão entre dois números. D5 é 41. D5 é um número ímpar. Quando você dividir o número ímpar por 2, ele vai sobrar 1. Por isso o gabarito é letra B. Explica melhor? Explico. Mod calcula o resto. Para calcular o resto, você vai pegar o primeiro número e vai dividir pelo segundo. D5 é 41. Então, 41 dividido por 2. Dá 20 e sobra 1. Esse número que sobra é o mod. Esse número inteiro, que ficou como resultado, é o quociente. Então, o mod da divisão de um número ímpar por 2 é 1. Ok? Gabarito aí, letra B de bravo. Vamos que vamos. Questão do FRJ. Vamos lá. Será que você consegue resolver? Isso é um desafio que eu estou provocando. Você consegue resolver essa questão sem olhar o enunciado? Pensa aí. Eu estou olhando 5 alternativas, onde 2 não começam com sinal de igual e 3 começam com sinal de igual. Perceba, se as 5 não tivessem o sinal de igual, eu ia abstrair, eu ia ignorar o detalhe. Mas como umas têm o sinal de igual e outras não, as que estão sem o sinal de igual estão erradas. Toda fórmula deve ser precedida pelo sinal de igual. A função maior exige, não é uma opção, exige que você determine a posição no final com o número inteiro. Cadê o K? Então a letra B está errada. E a letra E não existe. Então o gabarito é o quê? Letra D. E assim eu vou fazendo as minhas questões. Veja se não é uma tranquilidade. Eu adoro o Excel. Eu adoro a informática. Os outros vão olhar para essa questão, vão perder maior tempão, vão ficar reclamando, falando que o Excel é difícil. E eu vou chegar aqui e vou lembrar, caramba, toda fórmula tem que começar com sinal de igual. Toda vez que tiver a função maior, tem que ter um intervalo e tem que ter o quê? Um número no final. Para a função maior estar certa, tinha que ter o número 1 lá no final, indicando que ele quer o primeiro maior. Então a letra B é impossível, porque ela apresenta erro. Maior média não existe. Gabarito, letra D. Para obter o resultado da maior média, eu vou procurar o máximo entre os valores do intervalo. Eu poderia usar a função maior? Poderia, mas teria que ter o número 1 no final. Então, eu tenho duas sintaxes válidas.
Ou eu coloco o máximo de F3 até F6, ou eu coloco o quê? O maior de F3 até F6 com o número 1 no final. Beleza? Gabaritozinho letra, D de delta. Vamos para a próxima. Estou gostando. E assim, pessoal, trabalhando muitas questões de um assunto, você vai se sentir seguro, você vai fixar o conteúdo e vai arrebentar na prova. Assim espero. Observe a tabela abaixo, considerando o Microsoft Excel. Vamos lá. Qual será o resultado da expressão maior de A1 até A6, de A1 até A6? O número 3 está pedindo o quê? O terceiro maior. O que eu tenho que fazer? Colocar em ordem decrescente. O primeiro maior é o 4.500. O segundo maior é o 3.500. O terceiro maior é o 2.800. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Vamos que vamos. E questão da Polícia Militar de São Paulo. Tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016. Ao inserir a seguinte fórmula na célula 4, o resultado será: aqui, ele está colocando maior entre o valor absoluto de A1 até C3, ponto e vírgula 1. O que significa ABS? ABS é o valor absoluto. O valor absoluto é um número sem o sinal. É o módulo do número. Então, vamos reproduzir isso aqui. 6, 8 menos 9. Vamos lá. 6, 8 menos 9. Na coluna B, a gente tem 8, 7, 3, 8, 6 e menos 1. 8, 7 e 3, 8, 6 e menos 1. Aí ele coloca que ele quer o primeiro maior dentre o valor absoluto de A1 até C3. Vamos ver. Igual a maior ABS A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 1. Resultado, 9. Qual a lógica aqui, pessoal? ABS é o valor absoluto. O valor absoluto é o número sem o sinal. O primeiro maior de A1 até C3, se você desconsidera o sinal, vai ser 9, 8, 8, 7, não, 9, 8, 8, 8, né? Tem, o 8 aparece 3 vezes, então eu vou repetir. 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 3 e 1. Aqui eu tenho os valores absolutos. Aí o primeiro maior é o 9, gabarito letra D. O detalhe aqui era você perceber, conhecer o ABS. Porque valor absoluto não pode ter sinal. Então, os números negativos, a gente vai considerar somente o módulo daquele número. É como se fosse a distância daquele número para o zero. O comprimento daquele número ali é 9. Legal. Então, o primeiro maior passou a ser o 9. Obviamente, se a fórmula fosse igual a maior A1, 2 pontos, C3, ponto e vírgula 1, se não tivesse o ABS, o maior seria o 8. Com o ABS, o menos 9 virou 9. Legal. Então, o gabarito da questão aí é o quê? Letra D de delta. Vamos para a próxima.
Teoria acerca da referência externa. O que é uma referência externa? É quando você faz menção a uma célula de outra planilha. Referência a gente já sabe que é o quê? O endereço de uma célula. Uma referência, A3 é uma referência. Então, se eu quiser pegar aqui, tipo, o resultado aqui é 9. Eu estou na planilha 1. Se eu criar uma outra planilha, eu posso fazer igual e buscar esse valor que está na célula B5, clicando em cima. Quando eu teclar Enter, olha o que ele fez. Ele colocou para mim planilha 1, exclamação B5. Então, você precisa conhecer essa sintaxe. Eu posso colocar o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula que eu quero pegar. A sintaxe no Excel vai ser o nome da planilha, exclamação, a célula. Agora, o que muda do Excel para o Calc? Muda o operador aqui, o sinal usado, né? A gente tem a exclamação no Excel e o ponto no Calc. Então, atenção. Essa é uma das poucas diferenças entre o Excel e o Calc. Quando eu quero buscar uma célula de outra planilha, no Excel é a exclamação, no Calc é o ponto. Professor, no meu edital cai os dois. Ótimo. No meu edital só cai um. Ótimo também, porque tu sabe que o examinador pode tentar confundir. Então, vale a pena saber esse ponto da matéria que difere do Excel para o Calc. Legal. Agora, um outro detalhe é que a gente está pegando uma célula de outra planilha. Seria possível eu ter que buscar uma célula de outro arquivo. Se eu quisesse buscar uma célula de outro arquivo no Excel, seria a pasta de trabalho.xls, x, entre colchetes, planilha, exclamação, a célula. Como assim? Imaginem que eu vou salvar esse arquivo com o nome de Vasco. Vasco! Já existe. Vamos substituir. Vasco 2. Pronto. Aí no próximo arquivo, agora estou em outro arquivo. Veja que eu estou numa planilha em branco. Eu quero pegar a informação lá de Vasco 2.xlsx. Fechei colchete. Planilha 1. Exclamação. B5. Aí eu poderia pegar a célula da planilha, a célula B5 da planilha 1 do arquivo Vasco 2. Como o arquivo está aberto, eu não precisei colocar o caminho. Mas se o arquivo tivesse fechado, existem duas hipóteses onde você não precisa colocar o caminho. O que seria o caminho? Aquele C2 pontos, contra barra, o nome da pasta, o nome do diretório. Isso é o caminho. O caminho é onde que o arquivo está. As hipóteses onde você não precisa colocar esse caminho são, primeiro, quando o arquivo está aberto. Segundo, quando os arquivos estão no mesmo diretório, numa mesma pasta. Aí você não precisa colocar o caminho. Beleza? Mas não se assustem se porventura aparecer na questão igual C2 pontos, contra barra, usuários, contra barra, Renato, contra barra, aula.xls, planilha 1, exclamação A3. O que ele está fazendo? Ele está pegando a célula A3 da planilha 1 do arquivo aula contido no subdiretório Renato do disco rígido. Então, é possível que ele coloque esse caminho para chegar ao arquivo dentro dos colchetes. As hipóteses onde não é necessário especificar o caminho são se o arquivo estiver aberto ou no mesmo diretório. Legal.
Então, em relação ao Excel, não é correto afirmar que, vamos ver, letra A, o Excel possui verificação gramatical e ortográfica? Está errado. O Excel só possui verificação ortográfica. O Excel não possui verificação gramatical. Ao contrário do Word. No Word, a gente tem verificação gramatical. No Word, se tu colocar nós vai, ele vai sinalizar para você com um sublinhado duplo azul de que há um erro gramatical. No Excel, não. No Word, sim. No Excel, não. Então, o Excel não possui verificação gramatical, somente verificação ortográfica. A letra A está errada. Vamos para a letra B. Nas células das planilhas, podem ser inseridos dados do tipo texto, números, fórmulas e datas. É verdade. Todas as outras têm que estar corretas, né? Porque o gabarito aí é o quê, gente? Letra A. O que difere um texto de um número numa representação do Excel? Além, obviamente, dos caracteres, né? O texto é alfabético. Se eu colocar aqui Renato, o alinhamento é à esquerda. Se eu colocar 98, o alinhamento é à direita. Pelo alinhamento, eu consigo distinguir texto, número, valor lógico. Valor lógico fica centralizado. O que seria um valor lógico? Se eu colocar aqui verdadeiro, verdadeiro é um valor lógico. Aí ele assume o alinhamento centralizado. Então, de fato, a gente pode ter diferentes tipos de dados. Texto, número, fórmula, data, valor lógico. Ok. Letra C. Funções. O que são funções? Soma é uma função, mínima é uma função, menor é uma função, ABS é uma função. Funções são palavras reservadas que vão realizar procedimentos dentro do programa. Então, olha a definição que ele traz. Funções são fórmulas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, usando denominados argumentos, em uma determinada ordem ou uma estrutura, que é a sintaxe. Então, a letra C está certa também. E o que é um vínculo? Quando eu faço referência a uma célula de outra planilha, eu estou criando um vínculo, porque se ele alterar outra planilha, vai alterar o valor na minha célula. Então, esse vínculo é uma referência a outra pasta, a outro arquivo, sendo às vezes chamado de referência externa. Então, o que eu fiz aqui, ó, com o número 9, é uma referência a outra planilha. Isso é uma referência externa. O que eu fiz aqui no número 9, vamos pegar outro arquivo aqui, ó. É uma referência a outro arquivo, é uma referência externa. Então, isso cria um vínculo, porque ele está mostrando 9. Mas se eu vier aqui na célula B9 e colocar 900, 9.000, ele alterou lá. A gente tem um vínculo direto. Então, o vínculo é uma referência a outra pasta de trabalho, sendo às vezes chamada de referência externa. Legal. O nome correto, a rigor, para mim, é referência externa. Legal. O Excel tem diversas ferramentas para localizar e corrigir problemas com fórmulas. Beleza. Quando você tecla Enter, ele mesmo sinaliza para você uma mensagem advertindo o que está acontecendo. À medida que você está digitando, ele mostra um tooltip, uma legendazinha amarela com a sintaxe. Então, certa questão. Ok? Gabarito aí ficou letra A. Esse detalhe, né? Excel não tem verificação gramatical. Muito bem. Agora eu estou numa questão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Pensa bem, eu preciso ler toda a questão, que é enorme. Eu preciso me preocupar em analisar todas as tabelas? Não! Por quê? Porque toda vez que tiver a função maior, ela tem que ter um intervalo e a posição. Então, ao observar essa questão, as letras C e D são horrorosas. Qual a diferença entre A e a B? No calque, utiliza-se o ponto.
Olha a velocidade que eu resolvo a questão, gente. Isso é treino. Isso é treino, de fato. Eu preciso treinar vocês, porque eu quero que vocês passem na prova. Toda vez que tiver a função maior, teu olho tem que ser uma coisa crítica, assim, ele já tem que ir para a ferida. A ferida aqui, ó, maior, 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 maior. Toda vez que tiver a função maior, tem que ter o quê? Tem que ter um número no final indicando a posição. Tem que ter um número no final indicando a posição. Isso implica erro de sintaxe. Aí, acabou a dúvida entre A e a B no que tange a maior, porque elas são iguais. O que muda na A e na B é que um tem exclamação e outro tem ponto. Se fosse Excel, era a letra A. Como é Calc, o gabarito é a letra B. Por quê? Para fazer referência a uma célula de outra planilha, olha aí, valor a transportar e valor transportado. Então, ele pegou esse 37 daqui. Aqui era D6. O que ele vai fazer? RJ1, que é o nome da planilha, ponto D6. Letra B de bravo. Ok? Vamos para a próxima. Vamos embora. Questão da Polícia Federal, concurso 2018. Com o uso de uma planilha no Excel 2016, será realizada a soma de dois valores numéricos, advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes no mesmo arquivo. Por que ele está dizendo isso? Se elas estão no mesmo arquivo, eu não preciso na sintaxe especificar o nome do arquivo. Eu só vou precisar especificar o quê? O nome da planilha diferente. Se tiver na mesma planilha, não preciso. Só o nome da planilha diferente. Então, a fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha A1. E os dados a serem somados estão na célula A1 da planilha 2 e na célula A2 da planilha 1. Eu estou na célula A1 da planilha 1. Então, aonde eu estou, eu não preciso colocar. Eu vou somar a célula 1 da planilha 2 com a célula 2 da minha planilha atual. Como é que eu faço referência? Soma A1 da planilha 2, eu vou botar plan 2, exclamação A1. Ponto e vírgula, esse é o primeiro valor. E a célula 2 da planilha 1, só que a planilha 1 é onde eu estou. Então, eu não preciso colocar o nome da planilha 1, é só colocar a 2. Por isso, essa questão aí é certa. Questão da Polícia Federal. Tomara que caia. Por que essa questão é certa? Porque ele está falando do Microsoft Excel. E no Microsoft Excel, quem separa a planilha de célula é a exclamação, corretamente. Certa questão. Maravilha. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel 2007, a função continue é usada para outra função estatística, função de contagem. Conte.num. Gente, não precisa ser nenhum adivinho para inferir que conte é contar e que num é número. Conte.num é usada para contar números em uma tabela, em uma planilha, em um intervalo que você venha especificar. Então, ele vai calcular a quantidade de células que contém números de um determinado valor. Não, esse final está errado. Não tem nada de valor determinado. Vai contar células que contêm números. Se você quiser determinar valor, a função passa a ser conte-c. Eu não estou condicionando nada. Eu não posso determinar valor. Então, a letra A está errada. Na letra B, contar e somar. Já está horroroso, é só contar. Na letra C, calcular
contar, calcular o número de células de intervalo que contém números. Ok. Gabarito letra C. Ele não vai somar, pessoal. Ele não vai adicionar o conteúdo das células. Ele vai contar, enumerar. 1, 2, 3, 4, contar. Por que a letra E está errada? Porque não interessa o formato. Eu quero lá saber se o formato é contábil, se não é contábil. A função continum, ela vai contar o número de células de um intervalo que contém números. Então vamos voltar aqui, ó. Vou colocar aqui 6, 5, bola. 8, 9, pulei uma, rato. Legal. Se eu coloco conte.num de A até A, eu estou contando quantos números tem na coluna A. A resposta tem que ser quanto? Eu tenho número 6, número 5, número 8, número 9. Conta com os dedos aí. São 4. Gabarito. 4. Eu poderia colocar conte.num, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A4, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, A6, ponto e vírgula, A7. Poderia? Poderia. A função continuum, ela não tem restrição de sintaxe. Eu posso colocar quantos argumentos eu quiser dentro. Ela vai contar a quantidade de números. Eu poderia colocar o número? Poderia. Eu poderia colocar assim, continuum 6, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, bola. Só que o bola tem que estar entre aspas porque é um texto. Isso é meio papo de maluco, né? Ficar colocando assim. Mas poderia? Poderia. Só tem que ter o parênteses correto aqui. Olha lá. 6, 5, 8, 9. 4. Então, essa função continuum, você vai colocar argumentos. E ela vai retornar a quantidade de argumentos que são numéricos. Vamos fazer exercícios. Agora, eu criei exercícios para a gente poder entender os conteúdos antes de abordar os assuntos. Então, vamos só criar um intervalozinho, né, para a aula não ficar muito grande. No próximo bloco, eu venho com a correção dessa proposta. Vamos que vamos. Valeu!